Então, para nossa terceira e última parte, agora a gente vai falar sobre o período helenístico da Grécia, tá? Esse período, como eu acabei de falar para vocês, quando nós falamos das guerras médicas e da Guerra do Peloponeso, ele foi marcado pela invasão da Macedônia, né? Foi um período que foi tomado pelo Império Persa, mas também pelo desenvolvimento em diversos saberes, diversas áreas, né? Houve uma sucessão de invasões e domínios que vitimou o mundo grego entre os séculos 3 e os séculos 2 a.C. E isso acabou enfraquecendo as cidades-estados gregas, né? Isso se deu principalmente por conta do avanço macedônico sobre o território, e com isso marcou o início de uma nova era com o domínio de Filipe II, né, que era o rei da Macedônia e localizada a nordeste da Grécia continental. O povo macedônio tinha um vínculo cultural com os gregos muito forte, uma vez que os habitantes desse território eram descendentes de povos indo-europeus, né? Então, os gregos tentaram resistir à ameaça macedônica com uma forte resistência liderada por Atenas e Tebas, né? Mas esse território eles já estavam, tipo assim, esgotados pelos conflitos anteriores. E as cidades-estados gregas, elas não conseguiram resistir a essas forças da Macedônia, né? Por exemplo, na Batalha de Queroneia, que foi em 338, os invasores eles venceram e acabaram colocando fim à autonomia das cidades-estados e, dessa forma, eles acabaram dominando a Grécia como um todo, né? O Filipe II, ele tinha um sonho, que era a conquista do Império Persa. E um inimigo comum a gregos e macedônios, né? Mas ele não viveu para ver realizado esse objetivo dele. Ele foi morto em 336 e aí o Filipe II foi sucedido pelo seu filho Alexandre. E aí, em campanha, o Alexandre organizou um exército composto de gregos e macedônios e deu início a uma guerra contra os persas que foi liderada por Dário III. Nessa região aí, que é chamada na região do Helesponto, Alexandre obteve uma vitória rápida na Batalha de Issos, que foi em 333, e ele acabou sendo aclamado como o grande libertador dos gregos, que ficou localizado ali na Ásia Menor, que estava sob o domínio dos persas, né? E aí, o Alexandre ele conseguiu, com seu exército, ele conseguiu seguir com seu exército até o Egito, que era um dos mais ricos domínios do Império Persa, e fundou a cidade de Alexandria, que se transformou no mais importante centro comercial de todo o Mediterrâneo. E ele acabou obtendo vitória definitiva sobre os persas na Mesopotâmia no ano de 331. Todo o Império Persa que foi conquistado por Alexandre não resistiu à morte dele em 323. E aí, sem deixar assim claro como esse sistema de sucessão acontecia, os generais acabaram disputando o poder do vasto império e foi dividido em 4 grandes regiões: a Mesopotâmia, o Egito, a Ásia Menor e a Grécia, tá? O Alexandre, ele tinha sido educado pelo Aristóteles, que era um dos grandes pensadores e filósofos gregos. E ele herdou dele esse fascínio pela cultura grega e, depois de conquistar os persas, ele implantou uma política que colocava como libertador, como sendo ele o libertador dos territórios dominados e não como invasor. E aí as suas conquistas, elas procuravam incentivar essa fusão da cultura grega com a cultura oriental, tá? E aí por meio dessa fusão, né, da fundação de cidades e de centros culturais, pela mistura de etnias, começa uma nova forma de manifestação cultural, né? Por exemplo, desse imenso império com características culturais tão diversas, que incluía gregos, egípcios, né, povos da região da Ásia Central,
e chegando até as margens do rio Indo, o Alexandre fez com que surgisse essa nova manifestação que foi chamada de helenismo, né? E aí, como definição, a gente pode dizer que o helenismo é a designação dada a uma cultura de caráter cosmopolita que incorporava traços predominantes no mundo grego e aspectos das culturas orientais após a ascensão de Alexandre Magno, né? Essas cidades existiam cidades que elas eram as principais representantes dessa cultura, né? Que era a cidade de Alexandria, Pérgamo, são exemplos dessa cultura. Mas com a fragilidade política após a morte do Alexandre, o grande império da Macedônia deu lugar a outro, mais amplo, mais poderoso, que foi o Império Romano, que acabou incorporando todos esses traços da cultura helenística, como você já vem estudando ao longo das nossas aulas, né? Os gregos levaram a sua cultura e a arte, tradições, formas de organização política às regiões por eles colonizados. Assim, eles não se diluíram com o tempo. Ao contrário, eles acabaram sendo incorporados e muitas vezes ampliados por aqueles que tiveram contato com a sua forma de viver e pensar. O racionalismo grego ele foi a base do pensamento ocidental, não esqueçam disso, tá? Mesmo a sua religião, com características muito peculiares, como a inexistência de idolatria, foi assimilada pelos romanos, tá? Então, dentro dessa questão aí, dessas trocas culturais, né, se fortalece essa ideia da cultura helenística e eles acabam sendo referência para o mundo ocidental, na religião, na arte, na arquitetura, tá? Um dos principais exemplos que a gente tem ali é a própria Biblioteca de Alexandria, né, que foi no Egito. Era considerada uma das maravilhas do mundo antigo, né? E aí agora a gente vai falar dessa cultura grega e helenística, tá? Se deu a partir dessa expansão da cultura pelos territórios colonizados, né? Como eu já havia dito, o racionalismo grego foi a base desse pensamento ocidental. E dentro da cultura grega, ela é marcada profundamente pelo jeito de pensar, de sentir e de viver das sociedades atuais, né? O que se desenvolveu ali no período helenístico, culturalmente, acabou marcando as sociedades dos dias atuais, né? No que se refere à religião, por exemplo, a religião grega, eles acreditavam em vários deuses, né? Como vocês estão vendo aí os avatares dos deuses, né? Zeus, Poseidon, Atena, Ares, né? A religião era politeísta, tal como a religião da maioria dos povos da antiguidade, né? O mais importante desses deuses era o Zeus, que vivia com os outros deuses no Monte Olimpo. Havia também os semideuses, que eles eram frutos de relacionamento dos deuses com humanos. Os relatos sobre os deuses e semideuses, eles são encontrados em formas de mito, que eram narrativas com caráter explicativo ou simbólico, que estavam profundamente relacionados com uma dada cultura, uma dada religião, né? A função do mito era ensinar as noções de virtudes e valores à coletividade que partilhavam daquela história. As histórias míticas, elas tratavam de modelos, né, que se referem ali à ideia a noção de... Eles explicavam as coisas a partir dessas histórias, dos mitos, né? Então, por exemplo, a Guerra de Troia, eles têm todo um pano de fundo. Quando você vai ler lá a Ilíada, por exemplo, eles contam que tinha a ver com a questão da briga entre os deuses, né? Então, eles estavam muito ligados a essa questão, tá? A mitologia grega, essa religião também ela era considerada uma religião cívica, porque eles faziam eventos para mostrar para a sociedade, né? Os gregos eles criaram muitos mitos envolvendo seus deuses, seus heróis, para dar essas explicações. Como vocês já puderam perceber, era uma mitologia variada, muito rica,
e ajuda a compreender o modo de viver e de pensar dos gregos, né? Tinha também ali a questão dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, eles eram em homenagem aos deuses. O primeiro deles aconteceu em 776 na cidade de Olímpia. Os jogos eram uma homenagem a Zeus e ocorriam de 4 em 4 anos, e eles eram tão importantes que naquele momento até as guerras elas eram interrompidas, né? Então ele era um acontecimento esportivo, cívico e religioso, né? Eles tinham um perfil militar e aristocrático. Militar porque eles repetiam exercícios de guerra, e aristocrático porque o objetivo do atleta era se destacar em frente aos seus competidores, tá? E aí vamos falar agora das artes gregas, né? As artes, como a pintura, a escultura, elas também se tornaram modelos para o Ocidente. No início, a influência oriental ela era muito forte, né? E pode ser percebido em figuras mais rígidas. Depois acabou predominando a ideia do naturalismo, como preocupação de retratar um movimento e a proporção de formas caracterizadas, que a gente chama de arte clássica. E as grandes cidades-estados gregas, elas demonstraram o seu desenvolvimento na arquitetura com a construção de diferentes estilos. O mais famoso exemplo do templo clássico grego está na parte mais alta da cidade de Atena, que é a Acrópole, e chama-se Paternum, em homenagem a Palas Atenas, né? Lá no livro de vocês tem muitas partes mostrando essa ideia das estruturas arquitetônicas, né? O teatro também nasce ali da ideia de ser uma homenagem aos deuses, né? Que a influência elas continuam presentes até os dias de hoje. As peças elas eram encenadas no Teatro de Dionísio, que era um lugar mais ou menos assim para 17.000 pessoas. A acústica do lugar era excelente, todos ouviam perfeitamente. Os textos escritos por Sófocles, por exemplo, que se dedicou a temas relativos aos conflitos entre os indivíduos e a sociedade. Eu gosto muito de falar a respeito da história do Édipo Rei, né? É muito legal quando vocês tiverem a oportunidade. Eu não vou falar aqui porque senão vai ficar um vídeo muito extenso e fica chato de vocês só verem aqui. Mas procurem, né, o mito do Édipo Rei, que é muito legal. Ele fala sobre a questão do destino, que os gregos acreditavam muito que o destino deles já era traçado desde o nascimento. E aí eles acreditavam nisso. E quando a pessoa tentava fugir do seu destino, o destino ia ao encontro dela, né? E aí os gregos, eles foram inventores desses dois gêneros teatrais consagrados, né, que é a comédia e a tragédia, e eles serviam como uma espécie de ensinamento. Eles aprendiam coisas relacionadas à vida, ao seu cotidiano, mas também questões políticas, religiosas, críticas sociais, tá? Esses gêneros de teatro, a comédia e a tragédia, no primeiro caso, os temas tratados eram referentes às pessoas comuns, satirizando seus costumes, a vida cotidiana. E na tragédia, os personagens eram heróicos, lutavam para vencer o destino, que tinham um grande valor para os gregos, tá? Já falamos de pintura e escultura, né? Quando a ideia da questão do naturalismo ali, que a gente falou. E falar agora da filosofia, né? Entre as contribuições mais originais dos gregos é a filosofia. Isso foi possível porque dentro do território grego o clima de liberdade, de troca de ideias era muito forte, e isso acabou favorecendo o desenvolvimento dessa nova forma de pensar. Os pensadores gregos, eles tentavam explicar de forma racional, não mítica, ao mundo.
O primeiro grupo importante é o que antecede o filósofo Sócrates, eles são chamados de pré-socráticos, né? E eles se preocupavam em descobrir os elementos geradores das coisas, né? Tales de Mileto, por exemplo, afirmava que a água era o princípio de tudo que existia. Mas a gente fala principalmente dos principais, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O Sócrates, ele não deixou escritos. As suas ideias, elas foram transmitidas pelos seus alunos. Ele desenvolveu um método de perguntas e respostas, que foi chamado de maiêutica, levando em conta o princípio de que o indivíduo devia ser levado a refletir por si só sobre as questões importantes e relevantes da vida e dos seres humanos. Ele foi inspirado na profissão da parteira, que era exercida pela mãe dele. O Sócrates, ele propunha que o homem se interrogasse e desse à luz as ideias, né, que cada um trazia consigo. O Sócrates, ele incorporou o lema do oráculo dos Delfos, conhece-te a ti mesmo, para fazer com que a filosofia se interrogasse não tanto pelos princípios da natureza, né, mas pelas questões humanas mesmo, de fato. Né, o seu discípulo mais importante, que foi o Platão, que ele levou a questão do conhecimento. Ele escreveu obras importantes como a República, né? O Platão, ele tinha o conhecimento autêntico. Para o Platão, o conhecimento estaria no mundo das ideias, sendo a realidade física apenas uma aparência. O olhar que ultrapassava as aparências contempla a plena realidade, era o objetivo da teoria do Platão. No livro dele mais importante, que era a Ideia da República, o filósofo apresentou as bases para a construção de uma cidade justa e feliz, que seriam governados pelos filósofos. Né? Ele fundou a academia, né, que era a escola de filosofia, e aí, para ele, o mundo dos fenômenos, o que a gente pode ver ou tocar, é ilusório. Né? O mundo das ideias para ele é verdadeiro e nele é possível encontrar as ideias universais de verdade, bem, bondade e justiça. E aí a gente fala a respeito também do último grande filósofo grego, que foi o Aristóteles, que escreveu obras como Lógica, Ética, Física e Política. Ele também foi aluno do Platão e criticou o idealismo platônico e apresentou a sistematização lógica com a demonstração dos raciocínios, que influenciou as ciências e o pensamento ocidental por séculos. Eu não sei se o professor de filosofia já deve ter comentado com vocês, e espero que ele não ouça essa videoaula, porque assim, tem uma referência de um livro que é muito interessante, que eu considero interessante porque ele traz a filosofia de forma básica, tá? Ele não é um livro de filosofia, ele é um livro de literatura, por isso que eu falei que o professor não me escutasse, que é o Mundo de Sofia, né? O Mundo de Sofia, ele conta a história de uma garota, né, de 15 anos, que ela ganha um presente e aí ela vai descobrindo todos os filósofos e todo o pensamento do homem ocidental. E aí, na história narra assim, todo o pensamento dos principais filósofos, né, desde os pré-socráticos até os filósofos contemporâneos, e aí onde ele vai reconhecendo ali esse pensamento, a formação desse pensamento. É um livro que eu acho interessante, né? Eu li quando eu era adolescente, não faz muito tempo assim, mas ele é bem interessante. Mas voltando a falar, ele não é um livro de filosofia, ele é um livro de literatura que traz ali o pensamento básico da filosofia, né? E aí, eu sei que vocês estão estudando filosofia esse ano, então ele pode servir como uma referência para vocês também, para aprender ali o básico, tá? Não é a filosofia de fato. O Aristóteles, ele considerava necessário testar a validade das ideias, né? E então vem a ideia da experiência,
Por que isso é importante? Porque no mundo onde tudo era mítico, onde tudo era explicado através dos mitos, a gente tem ali essa questão do Platão colocando essa experiência, né, a ideia da ciência, de fato. Deu para entender, pessoal? Então, com esse último filósofo, a gente finaliza aqui a aula que eu estava devendo para vocês, tá? Assistam, eu coloquei só o slide com a voz para facilitar, porque vocês podem ter uma prática maior, tá bom? E até os nossos próximos encontros.